بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, louvado seja somente Allah, o Senhor do Universo, e que a paz e as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala estejam com o profeta Muhammad, com toda a sua família e com todos aqueles que seguiram a sua orientação até o dia do juízo final. Nos últimos 20 programas, nos últimos 20 encontros que tivemos aqui na televisão internacional Córdoba, diretamente aqui de Madrid, vimos e estudamos e até fomos bastante fundo em algumas questões fundamentais para a crença do muçulmano. Começamos sempre falando sobre a grandiosidade de Allah subhanahu wa ta'ala e da igual grandiosidade da sua revelação. A maneira que Allah subhanahu wa ta'ala revelou todas as coisas e revelou ao Corão Sagrado, nos criou a criação de Allah subhanahu wa ta'ala. Falamos até mesmo da existência de Allah subhanahu wa ta'ala e quão óbvia é o fato inegável de que existiu ou de que existe um Criador para toda a criação. Falamos então que esta divindade maravilhosa, que Allah subhanahu wa ta'ala enviou ao nosso plano de existência aqui os profetas, sendo o último deles o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e com ele enviou a Sunnah. Vimos então que o Alcorão Sagrado e a Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambos são revelações divinas. Lembramos aqui das palavras de Aisha, esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisha radiyallahu anha, que Allah subhanahu wa ta'ala esteja satisfeito com ela, que ela dizia que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele era o Alcorão caminhante, né, o Alcorão que caminhava. Vimos também o quão importante é a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que foi revelada por Allah, primeiramente no seu coração e depois nas suas obras, nos seus atos, nas suas palavras, o quão importante é para as nossas vidas. Vimos que não existe vida sem um modo para essa vida. E o melhor modo de vida é a revelação de Allah subhanahu wa ta'ala através do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não só o melhor, mas é o que resta. Foi a culminação das mensagens que foram reveladas desde o início do universo, desde o início da criação do homem, que foi com Adão, até hoje nós temos essa única revelação, que é a adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, a obediência a Allah subhanahu wa ta'ala e, acima de tudo, a crença nessa divindade única, a qual nós e todo mundo deveria chamar de Allah. Vimos inclusive que Allah é o nome próprio de Allah e não Allah, e não uma palavra em árabe, não Deus em árabe. Vimos tudo isso e vimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos criou para que o adorássemos. Ou seja, que nós façamos das nossas vidas um grande ato de adoração. E explicamos exatamente o que isso significa. O que é essa adoração? Como funciona essa adoração? É necessário que nós tenhamos isso para que nós tenhamos fé nisso e que enchamos os nossos corações desse sentimento. E esse sentimento, ele deve ser resguardado, preservado através das orações, através do jejum desse mês de Ramadã, através das boas obras. Vimos que as boas obras são as salihat, ou a'mal as-salihah, ou a'mal as-salihat, as boas obras, as obras virtuosas. E vimos que essas obras virtuosas, elas vêm de Allah subhanahu wa ta'ala, elas não são fruto da imaginação de um homem comum, de uma pessoa comum. Elas foram fruto da revelação de Allah, o Criador do universo, de cima dos 7 céus, para você que está aí nos ouvindo ou me ouvindo e aprendendo todas essas informações que passamos. Vimos que o muçulmano ele se comporta da maneira que Allah subhanahu wa ta'ala vimos que o muçulmano ele se comporta invariavelmente de acordo com aquilo que está no Alcorão Sagrado e na Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vimos também que
nem tudo o que o muçulmano faz necessariamente reflete aquilo que é o Islã. E por isso nós chamamos vocês que estão nos ouvindo, nós chamamos a todos para que sigam Allah e seu profeta. Que o nosso exemplo é Allah e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele é a nossa maior inspiração, nossa maior fonte de inspiração, o nosso maior exemplo. Não sou eu, Sheikh Ali Al-Ashqar, não é o Sheikh, o meu amigo e uma grande pessoa que eu tenho com muita admiração. Não é o Sheikh Issa Garcia, não é o meu Sheikh amigo também Adel Peshriye, não é nenhum desses. O nosso exemplo é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eu cometo erros, os sábios cometeram erros, os divulgadores do Islã cometem erros, os muçulmanos cometem erros. Quem não comete erros é Allah subhanahu wa ta'ala. Aquilo que não tem erros é a revelação de Allah subhanahu wa ta'ala. Aquele que não tem erros é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E até mesmo em alguns pontos da vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde houveram equívocos, esses equívocos foram parte da revelação para que nós pudéssemos entender o que devemos fazer e como devemos fazer no momento de erro, no momento em que caímos no pecado, porque todos os filhos de Adão, kullu bani Adam, ou seja, todos, a palavra kullu em árabe significa todos, sem nenhuma exceção. Todos os filhos de Adão cometem erros, cometem pecados, caem em tentação, caem através da tentação, acabam caindo no pecado. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, de sua infinita misericórdia, o que ele nos diz? Que o melhor daqueles que cometem pecados são aqueles que pedem o perdão dos pecados. São aqueles que depois de cometerem o pecado, eles se voltam para Allah subhanahu wa ta'ala arrependidos, conscientes de que aquela ação que eles praticaram não foi uma ação correta, não foi uma ação que estava de acordo com o Corão Sagrado, muito menos com a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E nós todos, eu, você e todos os muçulmanos e toda a humanidade, ela está não predisposta, mas ela está à mercê das suas fraquezas e, portanto, estando à mercê das suas fraquezas, elas podem então cair no pecado. Allah subhanahu wa ta'ala nos enviou os profetas e iluminou sábios na história islâmica, e eu lembro e relembro, na verdade, as palavras do Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, onde ele dizia que a pior coisa que a pessoa pode fazer é ficar relembrando os pecados das outras. É ficar relembrando que a tal pessoa fazia isso, fazia aquilo de errado. Isso não se faz. Eu posso até estar me fazendo um pouco repetitivo, mas muito mais repetitivo do que isso são as atitudes dos muçulmanos em redes sociais, nas mesquitas e na própria comunidade. Mas fulano fazia isso, fulano fazia aquilo, lembrando os pecados. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ele ainda fez uma comparação bastante cabível com algo bastante nojento. Fala que essas pessoas que vivem voltando para os erros passados das pessoas é como uma mosca que volta para as fezes. É como uma mosca que está ali em cima das fezes, fica, aí ela sai e depois ela volta para aquelas fezes de novo. Assim é o comportamento daquelas pessoas que ficam desenterrando as más obras dos irmãos no passado. Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu o perdão. E o perdão é uma coisa particular entre você e o seu Criador. É quando no momento em que você percebeu que fez uma má ação, que praticou uma má ação, que caiu no pecado, que caiu no erro, você para e você mesmo, sem a intercessão de ninguém, sem a intermediação de absolutamente ninguém, você para, pensa, se arrepende, volta para Allah e promete para Allah subhanahu wa ta'ala que não mais vai fazer aquele pecado. Essas são as 3 condições do perdão do pecado. E Allah subhanahu wa ta'ala fala que quando vocês... no versículo do Corão Sagrado, Allah subhanahu wa ta'ala fala: وَإِنْ سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِنْ سَأَلَ
وَإِنْ سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. Ou seja, se os meus servos perguntarem por mim, diga que eu estou próximo a eles. E fala mais, ujibu da'wata da'i idha da'an. Ou seja, eu respondo às súplicas daqueles que me suplicam quando eles me suplicam. Mas eu respondo quando eles me suplicam. Idha da'an. Originalmente, da'ani, mas tem uma regra aí que o ya se vai nesse tipo de frase. Enfim, ujibu da'wata da'i idha da'ani. Ou seja, eu respondo às súplicas de quem suplica quando ele me suplica. Então, essas são as três condições do pecado, do perdão dos pecados. São as três condições da tauba. Três condições da tauba. Primeiro, reconhecer o erro. Segundo, se arrepender do erro. Terceiro, se comprometer com Allah subhanahu wa ta'ala de que você não mais volta a fazer esse erro, insha'Allah. E pede força e pede os meios para que Allah subhanahu wa ta'ala te conceda para que esses pecados, para que essas más ações não voltem. E mais, você se arrependeu, pediu perdão, humildemente pediu perdão para Allah subhanahu wa ta'ala, entre você, o seu coração e Allah. E se comprometeu com Allah subhanahu wa ta'ala de que não mais vai fazer esse pecado. Supomos que depois de todo esse processo, você passa um tempo e volta a fazer aquilo. Saiba que todo muçulmano, toda pessoa, todo mundo tem as suas fraquezas. Nós temos as nossas fraquezas. E sempre que temos as nossas fraquezas, voltamos para Allah. O ponto aqui é que mesmo que você pratique novamente aquela má ação, você volte para Allah subhanahu wa ta'ala com a mesma sinceridade. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala pede que você seja sincero para com ele e que realmente você tenha a intenção clara e sincera de não mais voltar para aquele assunto. Mas se por acaso acontecer de voltar, o que acontece? Nada. Volta para Allah subhanahu wa ta'ala, se arrependa de novo, peça o perdão dos pecados, que Allah subhanahu wa ta'ala, insha'Allah, ele vai te perdoar. O perdão ele existe e as portas do perdão estão sempre abertas. As portas do perdão só se fecham no momento em que um anjo de Allah subhanahu wa ta'ala soprar na trombeta, anunciando o dia do juízo final. Naquele momento se fecham as portas do arrependimento. Então, enquanto estamos aqui nessa vida, enquanto não ouvimos o som da trombeta, e vai demorar muito para que isso aconteça, segundo o que nós percebemos aí da história islâmica, vai demorar ainda um pouco para que isso aconteça. Peçam o perdão para Allah, se voltem para Allah subhanahu wa ta'ala. Se alguma vez durante esses 20 e agora 21 programas que nós apresentamos esse mês do Ramadã, em algum momento você viu que eu estava fazendo o contrário daquilo. Meu Deus, eu estava praticando algo contrário àquilo. Meu Deus, eu não sabia que era dessa forma. Volte para Allah subhanahu wa ta'ala e aproveite esse mês do Ramadã. Aproveite esse mês do Ramadã, onde Allah subhanahu wa ta'ala abre mais ainda as portas do perdão e ouve as súplicas daquelas pessoas que pedem o perdão e perdoa. Pratiquem o perdão, e como nós vimos aí em alguns programas passados, perdoem as pessoas para que Allah subhanahu wa ta'ala perdoe os seus pecados, perdoe as más obras, as falhas das pessoas, para que Allah subhanahu wa ta'ala para que Allah subhanahu wa ta'ala perdoe as suas falhas. Uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Não se esqueçam e voltem sempre para Allah subhanahu wa ta'ala. Nesse mês de Ramadã, que Allah subhanahu wa ta'ala perdoe os nossos pecados e que através do jejum expie as nossas falhas passadas. E lembrem-se que de Ramadã para Ramadã, Allah subhanahu wa ta'ala apaga as suas más ações. A misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala é tão enorme que de Ramadã para Ramadã, de Jum'ah para Jum'ah e de oração para oração existe perdão. Allah subhanahu wa ta'ala perdoa os pecados. Perdoa os pecados de quem? Daquele que rezou
e está sinceramente esperando pela próxima oração. Aquele que praticou, que veio e assistiu o Jum'ah, rezou a oração do Jum'ah e sinceramente espera pela próxima Jum'ah e vem até aquela próxima Jum'ah. Nesse período, os pecados são perdoados. E também de Ramadã até Ramadã. No mês de Ramadã, aquela pessoa que jejuou com amor a Allah, por seguir a Allah subhanahu wa ta'ala, e jejuou esperando os perdões dos pecados, Allah subhanahu wa ta'ala perdoa. E todos aqueles pecados entre um Ramadã e outro também são perdoados. Então, nunca imagine, mas Allah agora não vai me perdoar mais. Allah agora não vai aceitar o meu perdão. Não desistam, não percam a esperança do perdão dos pecados. Não percam a esperança de que Allah subhanahu wa ta'ala está sempre aberto para que nós voltemos para Ele arrependidos e pedindo os perdões das nossas falhas, daquilo que nós fizemos contrário à revelação de Allah e à sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe a todos vocês e abençoe a essas aulas e abençoe a todos aqueles que estejam acompanhando esses nossos programas aqui na televisão Córdoba Internacional e que procurem a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.